Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 2 de outubro de 2018. Caso você não seja inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, eu quero fazer aqui com vocês, para muitos de vocês que ainda não decidiram o seu voto, e especular também uma situação aqui, porque é nítido e é notório que nós que somos aí eleitores do candidato Bolsonaro, eu já declarei, já abri aqui a minha posição, eu voto sim no candidato Bolsonaro. Já falei várias vezes em vídeos anteriores que não tinha partido político, como também não tenho posição religiosa, mas o momento é muito importante para a nação brasileira, porque nós estamos lutando, as pessoas de bem, nós pessoas de bem, nós que temos uma fé cristã, nós que acreditamos no Evangelho, independente da sua religião. Se você acredita que Jesus Cristo é o seu único Salvador, nós precisamos eleger Bolsonaro em primeiro turno. Porque nós estamos, assim como ele, e ele mesmo diz que ele não vai arrumar esse país sozinho. Ele precisa da ajuda das pessoas que votarem nele. E claro, consequentemente, ele ganhando, eu creio que ele vai ganhar no primeiro turno, o ano que vem, em 2019, até as pessoas que odeiam ele, que não gostam dele, vão ver que ele é uma pessoa de bem, que ele está realmente contra essa hidra, contra esse sistema, contra esse monstro. A hidra, para vocês que não conhecem, é um monstro mitológico, tá? E que normalmente ela possui três cabeças. Na minha opinião, na minha visão, esse monstro, essa besta, essa grande besta de três cabeças, ela é representada pelo comunismo, pelo islamismo e pelo nazismo. Todos eles estão unidos, essas três cabeças estão unidas em uma única ideia, ou seja, entregar o mundo nas mãos do anticristo. Então é contra esse monstro, contra essa hidra, que nós estamos lutando, inclusive o deputado federal Jair Bolsonaro, que vai sim ganhar essas eleições. Não haverá fraude, e se houver fraude nas urnas, vocês podem esperar que haverá uma coisa que nunca jamais houve aqui no Brasil, tão tamanha, que vai acontecer se essas urnas forem fraudadas e se o Haddad for eleito presidente da República. Porque o que nós estamos vendo nas ruas, a manifestação das pessoas nas ruas, é algo impressionante. Muito mais impressionante do que a quantidade de pessoas que saíram nas ruas para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Então, somente por essas manifestações voluntárias de coração das pessoas, de milhões de pessoas a favor do Bolsonaro, a gente calcula aí, né? É claro que você vai falar de pesquisa. Que pesquisa? Sendo que 99,9% das pesquisas são manipuláveis a favor do candidato esquerdista comunista Fernando Haddad. Certo? Esse é o sistema que foi implementado no Brasil e em vários outros países, o sistema comunista islâmico nazista, para entregar na mão do anticristo. Podemos lutar contra isso? Podemos lutar. O mundo todo será comandado pelo anticristo? Não posso afirmar. Não posso afirmar porque na própria palavra de Deus diz que nós venceremos, isso está no Evangelho, diz que nós venceremos junto com Jesus, essa grande besta. Nós venceremos o anticristo, nós venceremos Satanás. E na minha visão, né,
esses personagens que representam essa grande hidra de 3 cabeças, representando principalmente os comunistas, e é por isso que eles estão revoltados, é por isso que eles estão exatamente atacando constantemente. Foi isso que a gente viu nesse último debate proporcionado pela rede Record de televisão. O que a gente viu nesse debate, e não espere que vai ser diferente no debate da Globo agora, na sexta-feira, dia 5, não espere a mesma coisa ou um tom ameno em relação aos ataques proporcionados contra o deputado Jair Bolsonaro. Na Globo, então, eu espero um ataque triplicado a esse que foi mostrado pelo Ciro Gomes, pela Marina, pelo Alckmin, pelo Daciolo e pelo Haddad. Na minha visão, esses são os personagens que representam, nesse momento, sempre representaram o monstro mitológico que se chama a Hidra de 3 cabeças. Representam exatamente o dragão, porque eles estão desesperados porque não querem perder o poder. Estão fazendo de tudo. Agora vão chamar o Adélio, né? Passou ontem aí na televisão, na Globo Lixo, que o Adélio ele será considerado como um maluco, certo? A gente já esperava que isso fosse atribuído a ele. Ideologia comunista. Beleza? Então esse debate que ocorreu, se você não percebeu, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Você que ainda não tem seu voto decidido, eu recomendo que você assista para você ver e perceber o desespero desses personagens que representam a Hidra de 3 cabeças, que representam o comunismo, islamismo e nazismo. Certo? Muito bem camuflado, muito bem disfarçado, né? Eles dizem que querem ajudar o povo, que querem que o Brasil avance, mas eles tiveram todo o tempo do mundo para fazer isso e nunca fizeram. Pelo contrário, eles cercaram a população, deixaram o país numa economia fechada, certo? Se aliaram com países de fato realmente comunistas. O Lula, esse governo do PT e do PSDB e do PMDB, que estão aí há muito tempo trabalhando juntos, entregaram definitivamente o Brasil, o território brasileiro, nas mãos do grande dragão que é a China. Aliás, é por isso que hoje a população sofre por causa de desemprego. Vocês podem ver que eles constantemente, né, nesses seus discursos falaciosos, dizem que vão trazer investimentos para o Brasil. Né? Não, nós vamos construir 2 milhões de empregos, nós vamos trazer os investidores para cá. Mas isso é conversa fiada. Porque é simples. Eu falo que é simples porque é simples de você resolver o problema de emprego no Brasil, de falta de emprego no Brasil. É claro que é uma situação um pouco demorada, mas é simples. É só você sobretaxar os produtos que são importados da China. O produtor nacional, ele paga muito mais imposto aqui dentro, produzindo produtos aqui dentro, do que um produto chinês que vem da China até aqui. O produtor brasileiro ele tem que mandar para a China, produzir lá, gerar emprego lá na China, ou em outros países que são tentáculos deste grande dragão, né? China e Rússia, para fabricarem nesses países, e aí não existe praticamente, ou não existe taxa, né, de importação desses países para cá. E é por isso que a China cresceu muito e o Brasil nesses últimos anos perdeu empregos. Então a questão de emprego não é trazer investimentos de fora, não é? Como é que eles garantem que vão trazer empresas, investidores de fora, se a situação continua a mesma coisa? Os produtores
enquanto os fabricantes têm que mandar os seus produtos para a China para vir para cá. Isso o Bolsonaro é contra. Ele já diz que ele é contra, né? É claro que ele diz que tem que fazer negócios, a China quer fazer negócios com o Brasil, mas não é do jeito que o PT, o PMDB e o PSDB entregou o Brasil nas mãos dos chineses. Certo? Tem que seguir na mesma linha do Trump. E o Bolsonaro já mostrou claramente a sua linha de raciocínio, que é a mesma do Trump. Certo? Então esse debate serviu para mostrar para a gente que esses personagens que atacaram, né, eles vieram nesse debate, parece que se reuniram. Né? Eu tive essa impressão, não sei se você teve essa impressão, parece que eles se reuniram ali atrás das cortinas e planejaram, nós temos que atacar só o Bolsonaro, esquece plano de governo, o que nós vamos fazer, esquece isso, vamos atacar somente o Bolsonaro, porque foi somente isso que a gente viu nesse debate, só ataque direto ao Bolsonaro, uma covardia. E ainda o Ciro Gomes teve a cara de pau de falar que o Bolsonaro não compareceu ao debate porque ele rejeitou o convite. O que é uma baita de uma falácia, uma baita de uma mentira, certo? Porque ele tem recomendação médica e o próprio jornalista da Record, em início de outros blocos, disse exatamente o que foi recomendado ao Bolsonaro. Por orientação médica, ele não pode. Certo? Então vem esse falacioso aí do Ciro Gomes, esse mentiroso, como quase todos os outros candidatos, né? Mentirem em seus discursos e somente atacar o Bolsonaro e ainda falar que ele recusou o convite. A gente sabe que é mentira. Certo? Agora, uma situação para provar isso que eu estou falando para vocês em relação ao comunismo, ou seja, a Hidra, é contra a Hidra que nós estamos lutando. É contra esse monstro, certo? De 3 cabeças, que representa o comunismo, islamismo e nazismo no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Os tentáculos desse monstro, dessa Hidra, já estão profundamente enraizados. E para isso, para você tomar ciência do que está acontecendo, eu quero recomendar isso aqui para vocês, certo? É um livro que foi escrito por um ex-agente do FBI, lançado em 1958. Eu não conhecia, sinceramente, certo? Tomei conhecimento disso faz pouco tempo. Ele foi lançado em 1958. Foi um dos livros mais vendidos da época nos Estados Unidos. E ele se chama, traduzido para o português, Comunista Nu. Uma das metas, são várias metas, o livro, lançado pelo escritor, pelo ex-agente do FBI, Cleon Skousen, ele descobriu, é claro que existe hoje analisando toda a situação, inclusive com as cartas dos Illuminati, né? Essas metas do comunismo, as cartas Illuminati foram feitas por comunistas islâmicos nazistas, certo? Acabei de ter essa convicção de que não são 45 metas, porque esse ex-agente ele mostra no livro que são 45 metas e 45 metas bem definidas e que estão sendo planejadas. Quando você lê essas 45 metas, você diz assim, meu Deus do céu, nós estamos nas profundezas do inferno. Porque acredito que 75% delas já está em prática no país. E aí você se pergunta, né, como muitos idiotas ignorantes acreditam, com o perdão da palavra, tá? Eu respeito, mas se você acredita que o Bolsonaro foi capaz, né, de promover uma false flag contra ele mesmo, ou seja, de um atentado contra ele mesmo, fazer aí um atentado falso contra ele mesmo,
você é um baita de um ignorante idiotizado por ideologia de esquerda, mesmo que você não segue. Mas você não tem capacidade por mais que você goste do Haddad, por mais que você goste do Ciro Gomes, da Marina, do Álvaro Dias, do Cabo Daciolo, do Amoedo, se você não tem capacidade cognitiva e a flexibilidade de ver, de raciocinar que esse ataque foi real, que o Bolsonaro está lá no hospital, tomou abriu praticamente toda a barriga, meu querido. Você tem ideia disso? E aí você fala que isso é fake? Que armaram, que o Bolsonaro fez, tudo isso foi armado? Me perdoe, meu amigo. Você não tem capacidade para raciocinar, você não tem capacidade para abrir sua cabeça. Eu falo que eu já fui enganado muitas vezes por pessoas que eu acreditei, principalmente dentro da igreja, e é por isso que eu estou dando esse alerta aqui das 45 metas do comunismo, que na verdade são mais, porque existem falsos profetas, né? Falsos profetas, e eu falo por mim, porque eu já fui enganado por falsos profetas, seja de dentro da igreja ou de fora da igreja, simplesmente por achar que estão pregando a palavra de Deus e não estão. Eles estão agindo a favor do comunismo, usando a igreja, usando a palavra de Deus. E uma das metas, e uma dessas 45 metas, essa daqui está no número 27, é justamente essa: infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião de revelação por religião social. Meu amigo, se você vai na China, quem que é o Deus da China? É Jesus Cristo? Não. Se você vai na Coreia do Norte, qual que é o Deus sendo exaltado na Coreia do Norte? É Jesus Cristo? Não. Se você for na Venezuela, em todos os países comunistas, e que estão entrando nessa linha de socialismo comunistas, eles estão destruindo a palavra de Deus, eles estão atacando a religião. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O ataque à religião, o ataque aos Estados Unidos. Nós temos que nos posicionar diante dessas pessoas. Qualquer falso profeta, qualquer pastor que se posicionar, que se diz pastor, né? Que se diz evangélico, anda aí com a Bíblia na mão, e qualquer desse povo aí, falso profeta, que se posicionar hoje contra os Estados Unidos, é um falso profeta. Ah, mas ele é a favor de Israel. Meu amigo, o maior aliado de Israel, com exceção do governo do Barack Obama, se não me engano, sempre foi a favor de Israel. Então, para você acreditar, né, não é somente isso que eu estou falando, mas é um grande princípio para você identificar um falso profeta. Certo? Existem vários outros para a gente identificar, mas um deles é exatamente esse. Um falso profeta a gente se identifica quando ele é contra o governo dos Estados Unidos, porque ele é aliado de Israel. Então você vê aí discurso desses falsos profetas se posicionando contra hoje o atual governo do Donald Trump e falando que é a favor de Israel. Mentira. Porque um dos principais motivos, uma das principais, das várias metas, né? Não é somente uma das várias metas dos comunistas islâmicos nazistas é destruir justamente os Estados Unidos. Porque eles não têm capacidade militar, eles não têm capacidade bélica, mesmo que reunidos, para destruir os Estados Unidos. Então, como eles não conseguem fazer isso através de armamentos militares, eles decidiram na época, né, acharam a melhor forma de fazer isso de dentro para fora. Ou seja, comprar artistas, ganhar cinema, ganhar a tela de cinema, ganhar as televisões, ganhar os meios de informações, revistas, telejornais. Tudo eles planejaram para destruir não só os Estados Unidos, mas o país principal, porque é o maior aliado de Israel.
destruir por dentro. E aí quando você lê essas 45 metas, como eu disse, são mais de 45. Hoje eu falo que é mais de 45 quando você junta essas metas com as cartas Illuminatis. Dá mais de 100 metas. Muito mais de 100 metas. Eu não calculei ainda, mas eu garanto para vocês que são mais de 100 metas. Então, essa posição que eu estou passando para vocês em relação a falso profeta, aqui no final desse vídeo, para terminar, né? Desacreditando a Bíblia e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual que não necessita de uma muleta religiosa. É o que a gente está vendo já fazem anos por grupos que estão dentro lá das cartas Illuminatis. Ou seja, pessoal, eu quero dizer uma coisa aqui. Já faz um tempinho que eu estou fazendo a minha lista negra, minha blacklist, com alguns canais que não se posicionam, com grupos que estão lá dentro das cartas Illuminati. Uma delas é esse grupo Terra Plana. Esse grupo Terra Plana, ele vem já há muito tempo, e não é somente esse grupo, tem o ativismo LGBT, né? Se você olhar nas cartas lá, são vários grupos para dividir a sociedade, atacar a igreja, promover a mentira e instaurar o caos. E aí vem a dominação do comunismo, da grande hidra, das três cabeças do comunismo islâmico nazista para o controle do mundo. Mesmo que o mundo todo seja controlado pelo anticristo, coisa que eu não acredito que vai acontecer, certo? O mundo todo não. Mas você, tudo bem, se isso acontecer, se o mundo inteiro for controlado, você precisa saber o que você está fazendo. O que você está defendendo. O que você está ajudando, o que você está contribuindo para o engano da alma das pessoas. Porque se você acredita nesses mentirosos que vêm dizer que a Terra é plana, nesses movimentos LGBTI, desconstruindo a família, jogando a união que foi criada por Deus de homem e mulher, matrimônio, jogando no abismo e muito mais outras coisas que estão lá descritas nas 45 metas do comunismo, a sua alma vai para o inferno. A sua alma literalmente vai para o inferno porque você está ajudando essas pessoas que não têm parte com Deus, não são servos de Deus, não são servos do Altíssimo, estão pregando mentiras a rodo e você está ajudando com a sua ignorância, com a sua falta de conhecimento, a propagar as ideias do comunismo, da hidra, do sistema comunista islâmico nazista. Gente, infiltrar-se nas igrejas. Infiltrar-se nas igrejas. O que a gente está vendo agora aqui, diante de toda essa situação política? Quem é que está andando com a Bíblia na mão aí e se posicionando contra os Estados Unidos? Ah, eu sou a favor de Israel, mas eu sou contra os Estados Unidos. Não, nós temos que nos livrar... como é que foi dito? Nós temos que ser independentes. A nossa independência tem que acontecer agora. Ué, o Brasil ele não foi colonizado pelos portugueses? O que tem a ver os Estados Unidos? O que tem a ver a colonização dos Estados Unidos aqui no Brasil? O Brasil nunca jamais foi colonizado por americanos, por ingleses. O Brasil foi recolonizado, porque os índios já viviam aqui há muitos anos, há milhares de anos. Então os portugueses recolonizaram esse continente, diferentemente do que falsos profetas andam dizendo por aí e te influenciando a ser contra os Estados Unidos. Meu amigo, se você hoje se posiciona contra os Estados Unidos, o que o Donald Trump acabou de fazer mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Isso não é bíblico? Reconhecer Jerusalém como um Estado de Israel, reconhecer o Estado de Israel, isso não é bíblico? Então são informações
que a gente desconhecia. São informações que estão sendo misturadas com esse negócio de Illuminati, são informações que estão sendo misturadas com esse negócio de maçonaria, certo? E você precisa tomar muito cuidado porque os caras são inteligentes. Os caras sabem o que estão fazendo, eles têm muita gente, mas muita gente trabalhando para eles, sendo financiadas pelo comunismo, pela Hidra, por esse sistema comunista islâmico nazista. Então você precisa se posicionar. Hoje é por isso que hoje eu me posiciono a favor do Bolsonaro, porque eu sei que ele não é desse sistema. Aliás, ele está lutando contra essa Hidra. Por isso que existe esse desespero desses candidatos a representantes da Hidra, que eu já mencionei aqui, certo? Notem o desespero, eles não estão apresentando mais plano de governo, eles estão apresentando somente um ataque, só um ataque ao Bolsonaro, só isso, nada mais. E aliás, é por isso que atentaram, né? Foi um atentado terrorista. Não foi uma agressão, foi um atentado terrorista, iguais àqueles que a gente vê lá no Oriente Médio, no Afeganistão, na Síria. Foi um atentado terrorista, não tem nada de agressão. Agora estão colocando o cara como louco, né? E aí, quem são os financiadores? Quem está por trás dos advogados que estão defendendo o Adélio Bispo? Hã? Então, pessoal, a situação ela é muito séria, ela é muito grave. Não confiem. Qualquer um que fala assim, não sei o que da Bíblia, né? Mencionou a Bíblia, você vai ser facilmente manipulado. Para vocês terem ideia, o meu canal se chama Revelando a Bíblia 2020. E eu quase nem falo da Bíblia aqui nesse canal. Eu falo pouca coisa da Bíblia. Por quê? Por que eu falo pouca coisa da Bíblia? Porque nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer da palavra do Senhor, da palavra de Deus, um comércio e enganar as pessoas. Pegar versículo aqui, pegar versículo ali, certo? Promover-se em cima de algum versículo, uma ideia para enganar as pessoas. Cuidado com os falsos profetas. Muitos deles não são de igrejas. Muitos deles estão aí em canais no YouTube, em páginas na internet, em páginas lá no Facebook, enganando as pessoas. Por isso que eu coloquei uma das metas para você ficar atento com qualquer pessoa que se diz da igreja, qualquer pessoa que se diz evangélico, católico, né, espírita, fala de Deus, mas tenha certeza, muitos deles estão comprometidos com a Hidra. Muitos deles estão comprometidos em fazer com que você perca a tua alma, com que você perca a tua fé, para que você vá de desencontro contra Israel, contra Deus. Quem é contra Israel, isso é bíblico, certo? Isso é bíblico. Quem é contra Israel é contra Deus, é contra Jesus Cristo. Então eu repito aqui, só para finalizar o vídeo. Qualquer pessoa se diz pastor, que se diz da igreja, que se posicionar contra os Estados Unidos é automaticamente contra Israel. Certo? Porque os Estados Unidos sempre foram, com exceção do governo Barack Obama, que entregou também praticamente o comércio e a população na mão da China, não é diferente aqui do Brasil. Tá? Tanto que várias empresas americanas foram lá produzir os seus produtos na China. Por isso também que houve a grande recessão nos Estados Unidos, falta de emprego, por causa disso. Simplesmente por causa do sistema comunista islâmico nazista. E o principal foco deles continuam sendo os Estados Unidos. A hora que os Estados Unidos for destruído de dentro para fora, vocês podem ter certeza, aí sim haverá um controle do anticristo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, porque o Brasil sempre foi um cagão, sempre trabalhou ajudando o comunismo, o sistema da Hidra, nunca se protegeu
nunca se preocupou militarmente a respeito dessa questão. E se houver, infelizmente, eu creio que vai acontecer uma grande guerra mundial, a terceira guerra mundial, o Brasil está lascado. Isso é se o Brasil estiver no alvo deles. Então é isso aí, pessoal. O conselho é: pesquisem a respeito das 45 metas do comunismo. E outra, não parem, né? Em relação às cartas Illuminatis, aquelas cartas de RPG, todas elas, esse jogo, ele foi construído por comunistas, certo? Então essa é a grande verdade a respeito desse jogo chamado Illuminati Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial vem desse sistema da Hidra, das 3 cabeças, sistema comunista, islâmico, nazista, perseguidor, quer acabar com o sistema judaico-cristão, esse que mantém a democracia e a tua liberdade no mundo, ou em parte dele, onde ele ainda existe. Esse é o sistema que permite a nossa liberdade. Se esse sistema for destruído, é o que a Hidra quer, aí sim haverá o governo do anticristo. E qualquer situação, qualquer coisa que for contra esse sistema judaico-cristão, é contra Deus, é contra os cristãos, não precisa nem dizer, né? Qualquer coisa que for contrário ao sistema judaico-cristão é contra a vida, é contra Deus, é contra Jesus Cristo, é simples assim. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham absorvido o que é de melhor, o que foi de ruim para vocês descartem. Então façam um filtro bom para cada um de vocês, na mente de vocês, e procurem interagir com todas as situações que eu passei para vocês, principalmente em relação às metas comunistas para o mundo. E que o Brasil ele está profundamente enraizado nesses tentáculos. É por isso que nós temos que acordar. Ou nós acordamos, ou nós vamos para aquele lugar. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.